Irmãos queridos, estejamos nós do lado físico da vida ou do lado espiritual, e Jesus nos abençoe e nos inspire lucidez e bom senso. Nesses 32 anos que a falange do Consolador nos alberga o coração, nos ilumina a existência, nos propõe realmente uma perseverança enorme em relação aos postulados que já abraçamos da doutrina consoladora. Periodicamente nos surpreendemos com algumas afirmações crísticas, porque na medida que vamos ampliando o nosso nível consciencial, aquilo que víamos ontem hoje já toma uma outra forma, e não poderia ser de maneira diferente. De maneira que estamos trazendo hoje para a nossa apreciação e uma reflexão profunda, essas histórias de espadas que constam no Evangelho. Em uma dessas passagens, Jesus aborda isso com muita propriedade. Obviamente que em tempos outros, há quase 2000 anos à retaguarda, a nossa percepção era completamente diversa do que temos hoje, né? Mas ele aborda uma parte do seu Evangelho em que ele afirma que não veio trazer paz ao mundo, mas espada. Isso sempre, né, deixava a gente meio inquieto. Eu queria compreender esta proposição crística. Obviamente que um sentido altamente figurado, profundo, e a psicologia profunda hoje nos ajuda muito nestas questões. Então nós estamos trazendo, como os irmãos não podem ver, o nosso título de A Espada Paradoxal, que fere e rasga sem magoar. Será que isso é possível? Nós queremos ver se no final da nossa exposição, que deverá ir até meia-noite, se o Ademir permite, obviamente que não, a gente consiga responder esta questão, pelo menos compreender um pouco mais, né? Como é que se posiciona isso? E nós vamos ver os nossos angustiados pedidos e os lenitivos confortos muito interessantes que nos chega periodicamente e às vezes a gente não se apercebe disso. Esta é a célebre passagem em que Jesus manda que Pedro embainhe novamente a espada, porque aquele que se utilizar da espada, pela espada será sancionado. Obviamente que o mestre querido estava se referindo à lei cósmica chamada causa e efeito, né? Quando ele acentua com muita propriedade que a cada um será dado segundo as suas obras. Porque muitas vezes nós não meditamos na profundeza desta questão importantíssima para nós. Vamos caminhar nesse sendeiro ascensional e vamos ver o contato com os sentimentos superiores, a verdadeira iluminação, vivência na intimidade qualitativa e crística do self, que é o espírito imortal, a razão de uma existência lúcida e operosa e o remédio para todos os males. Para todos os males. Perguntamos a estes amados, queridos que estão na nossa frente, interessa saber o remédio para todos os males? É de interesse nosso ou não? Todos os males. Vamos ver então e faremos algumas considerações finais. Ato primeiro, a fundamentação inspirada. De onde veio a gênese desta questão para que a gente possa compartilhar? Aqui está ela então. O Livro dos Espíritos, fazendo agora 157 anos, né? Ano que vem já vamos trabalhar a obra O Céu e o Inferno, nos seus também 150 anos. E dele nasce então essa inspiração inicial. Diz o nosso insigne codificador Allan Kardec, numa nota que ele aduz na questão 399. As vicissitudes da vida corpórea, essa que nós estamos agora, constitui expiação das faltas do passado. E, simultaneamente, além da expiação, provas com relação ao futuro.
depuram-nos e elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. Nós queremos dizer, meus irmãos, que no Espiritismo tem a chamada partícula apassivadora, se. Entretanto, porquanto, porém, tem essas questões. Nós estamos vendo agora o Evangelho de Jesus nas entrelinhas. Nenhuma letra que ele pôs no seu Evangelho fica sem o sentido espiritual. Jesus jamais falou para a personalidade física. Jesus falava para espíritos imortais que somos nós. E a gente não tinha entendido ainda. Agora já temos consciência disso. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, pelo mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Aqui muito relativo, mas em relação à lei cósmica, não falha. A gente tem uma ideia realmente, né, do que das encrencas que nós arranjamos na retaguarda, por diversas razões. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho. De que maneira? Olhe só. Mediante a humilhação de uma existência subalterna. Não manda para o inferno para queimar eternamente. Manda passar pelo constrangimento. Posso aliviar isso? Posso modificar? Posso. Tem condições sim de fazer. Agora, se eu ficar parado, já viu o que acontece, né? O mal, o rico, o avarento, pela miséria. E nós os conhecemos a mancheio, inclusive nós mesmos. Né? Inclusive nós mesmos. A gente sente na própria pele isso. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado. Então a nossa proposta de hoje é trazer como é que a gente alivia estas questões. Porque é uma advertência também do Cristo cósmico. Porque se nós realmente tivéssemos escutado as suas conceitações, as suas dicas, né, nós teríamos aliviado essas questões. Ele chama-nos, vinde a mim. Nós vamos ver no texto como isso é ressaltado. Então aí está, Bumerangue, e há uma obra tratando disso na série espiritual de André Luiz, Ação e Reação. É a chamada lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Tem uma obra, dentre as 13 do benfeitor André Luiz, através do nosso querido Chico, Ação e Reação está à nossa disposição. Né? E eis que Pedro, sempre o apóstolo Pedro, e nós devemos muito ao apóstolo Pedro, porque era ele que, quando Jesus fazia o balanço diário, à noite, perguntava as questões a Jesus. E nas obras da benfeitora Amélia Rodrigues é que nós ficamos sabendo destas coisas, né? Aquele balanço diário que era feito com Jesus e os discípulos. E o perguntador era Pedro, né? E aqui o Pedro dá realmente uma escorregada. E eis que Pedro, dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Nós estamos falando aqui de um discípulo direto de Jesus, um apóstolo, né? Veja só, usavam espadas. Então Jesus lhe disse, retorna a si própria a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Né? Emmanuel comenta esta passagem, o nosso querido benfeitor Emmanuel comenta na sua obra Fonte Viva, aquelas 5 obras magistrais, porque o primeiro psicólogo transpessoal é o benfeitor Emmanuel. Retira versículo do Evangelho e amplia a nossa concepção. Agora o doutor Haroldo comenta, inclusive, a expressão do benfeitor. Então esses assuntos ficaram mais interessantes ainda. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação.
Essa é a primeira informação que nós temos sobre espadas, já na visão da doutrina espírita, pelo nosso benfeitor Emmanuel. E aqui está então o conceito que nós falamos no início. Não penseis, suponhas, creias, consideres que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E o que a gente entendeu no espaço e no tempo? Que nós tínhamos que ir inclusive a Jerusalém, pasmem, libertar o sepulcro de Jesus. Impressionante. Imagine se o corpo de Jesus fosse realmente retido pela nossa insensatez. Porque a cruz nós vendemos ela em pedacinho. A cruz a gente vendeu em pedacinho. Imagine o corpo do Cristo. E a gente ia lá realmente fazer essas loucuras, né? Então usamos a espada no sentido literal. Mas a gente viu que não é isso não, de jeito nenhum. Joana de Ângeles então comenta esta passagem também. A espada referida por Jesus, diz a benfeitora, não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, entre nós, mas por aqueles que se lhes oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os da afetividade. Aqueles que antes lhes partilhavam as ideias, a convivência, os exprobariam, face à decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhe as carnes dos sentimentos. Nós estamos agora se referindo à família atual. E muitos de nós, inclusive, convivemos com familiares queridos que não aceitam as nossas ideias. Não é fácil. Então, a casa espírita nos prepara sobremaneira para nós enfrentarmos a vida de relação na família e na sociedade. Porque senão não é fácil. O discípulo de Jesus tem que entender, numa primeira instância, fundamental. A vida dele, a partir de aceitar a proposta crística, será de renúncia. Essa é a palavra. Essa é a palavra de ordem. Nós vamos ver como isso é verdade, né? E eles tudo aceitariam por honra e dedicação ao ideal abraçado. A própria benfeitora foi queimada no poste junto com o filho dela. E o filho pedia para que a mãe abjurasse, eles não seriam queimados. Imaginemos a dor de uma mãe sendo queimada num poste junto com o filho. Ela passou por isso. Mas negar o Cristo, jamais. Por causa da certeza absoluta do que vinha pela frente, né? Então esses benfeitores, eles têm autoridade para falar porque eles sentiram na própria pele. Ultrapassaram essas contingências, né? E seguem em frente, iluminando as nossas vidas. Ato segundo, o mergulho interior profundo. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento invadir-te e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Quem está falando aqui é o Cristo cósmico. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Então isso aqui é o desdobramento do que ele falou. Quando estiveres aflitos, afatigado, atormentado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Esta é a passagem que nós temos no Evangelho. Agora os benfeitores desdobram ela para nós. É muito maior do que nós pensávamos. Benfeitora Joana também trabalha isso. O amor fortalece sempre aquele que o cultiva, porque o vitaliza, e quando se direciona a alguém, de maneira nenhuma torna-o submisso a esse afeto. Dá-lhe ao inverso uma visão correta dos valores que exornam o caráter do outro, sem que isso lhe diminua o sentimento que vigora em forma de estímulo e socorro, nunca para usufruir e beneficiar-se. O mal da nossa geração, meus queridos, o mal é a indiferença moral. Quando eu vejo, eu posso agir, não vou nem me comprometer, mas não faço, isso vai me custar muito caro. A consciência não vai me deixar dormir em paz. E é o que está acontecendo nesse momento. Estamos chegando em Marte e não sabemos quem somos. É um paradoxo.
Mas a indiferença na nossa sociedade pela sorte do outro é terrível. Terrível nós estamos passando agora. Mas são momentos, isso vai passar sem sombra de dúvida. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Com Jesus, meus queridos, novas forças morais são somadas e o paciente entra em contato com os sentimentos superiores, não separando, antes descobrindo a própria arrogância mascarada de humildade, a defensiva persistente para estar a favor e não armado contra, bem idealizando as demais criaturas com as imagens fortes da bondade divina. Logo se vai diluindo a sombra, e os preconceitos, os ciúmes, as inseguranças cedem lugar à ternura, à amizade, surgindo os pródromos da gratidão a tudo e a todos, até mesmo aquilo que desagradável. Entramos num processo de equilíbrio excepcional. Quando a gente amar. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade interior, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Com Jesus, meus queridos, quando se enfrentam obstáculos mais graves, mais amplas conquistas se assinalam após vencidos. No lar, essas dificuldades devem permitir o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos anteriormente adquiridos, desenvolvendo a paciência, exercitando a tolerância e a compaixão, aprimorando o espírito imortal, o self. Do lar, o sentimento de amizade e de compreensão, como por extensão, estende-se na direção da sociedade, que é a grande família, onde todos deverão unir-se para a construção da felicidade coletiva. Já um próximo, o meu irmão, o outro, já não é mais meu adversário. Ele é a minha salvação. Agora que está começando a fazer sentido amar, inclusive os inimigos. Parecia uma doideira. Naquele período, para nós, amar os inimigos, Deus o livre. Né? Mas agora a gente está sabendo por quê. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes, e esse é um período que nós estamos passando por essa circunstância, e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e excelcitude de teus ideais. O amor deu forças a Jesus na cruz, de forma que suportou todas as crueldades que lhe foram impostas com sobranceria e misericórdia. Não se vê uma queixa, Resistindo à debilidade orgânica sobre o exarir das energias, foi o amor que lhe facultou prosseguir durante as horas agônicas em irrestrita confiança em Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. Determinação. Até o espírito crístico, com muito mais propriedade, sabendo submeter-se à vontade maior, que é do Pai Criador. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Somente o amor, meus queridos, cicatriza as feridas da alma, recompõe a harmonia dos sentimentos,
encoraja para o prosseguimento da luta, oferece vida e fervor. Somente o amor. O coração que ama nunca envelhece. É verdade, é verdade. Nem sucumbe ao peso de ingratidão alguma, porque está sempre sereno, na alegria, na tristeza, na felicidade, na dor, na conquista ou na perda, sem mudar de rumo emocional. Consoante o cancioneiro popular, era só isso que eu queria da vida. Era essa a dica, mas eu tenho que amar para isso. Sem condições. Amar, sem condições. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo avassalar-te, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. A verdadeira iluminação, meus queridos, promove o homem que, superando as contingências limite da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Qual é a felicidade dos bons espíritos? É uma dica, um achado no livro dos Espíritos. Não é amontoar coisas, não é ter. Saber todas as coisas. Maravilha, porque eu acerto sempre. Quando eu vou tomar uma decisão, eu acerto, né? Então essa é a felicidade dos bons. Imaginemos dos puros, né? Quando te julgares incompreendido, dos que te circundam, e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. O Cristo é a luz divina dentro do homem. É o homem mesmo em sua essência, ainda que não saiba disso. Porque o nosso maior problema, meus queridos, é a ignorância sobre nós mesmos. Terrível, terrível, mas é isso mesmo. Contudo, ainda saberá. Menos dia, mais dia, saberá. É quando finalmente sabe, quando toma esse sabor, quando sabe por experiência própria, sua luz crística deixa de ser meramente potencial, ou escondida debaixo do velador ou do alqueire, da cama, e fazendo-se atualizada, põe-se então no alto do candelabro e ilumina necessariamente a todos os que estão na casa, pois ela é a plenitude divina, da qual todos podem receber graças e mais graças, se forem suficientemente idôneos e receptivos. Olha o C, há uma condição. É preciso ser suficientemente idôneo e receptivo. É nesse sentido que a cidade da consciência humana, uma vez situada no monte da experiência crística, nunca mais pode permanecer oculta. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo físico e tranquilidade interior. O homem que vive na intimidade qualitativa e crística do self, do espírito imortal, que já tem consciência que é um espírito imortal, não mais se contamina com as fraquezas do ego, da personalidade. Fraquezas físicas, emocionais e mentais. Ele nada espera, nada receia e tudo aceita com a mais perfeita calma e serenidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que seja tudo para a edificação, né? Ele entendeu perfeitamente isso. É a esse homem que o Cristo se dirige.
É a ele que se destinam as palavras de Jesus, é para ele que foi dito o sermão da montanha. Lembremos que de vez em quando Jesus dizia no meio da multidão: ouçam os que têm ouvido de ouvir, vejam os que têm olho de ver. Tinha alguém que já estava com a percepção mais aguçada, né? Sem dúvida. Um homem desse naipe não somente se alegra, mas se glorifica no sofrer por amor ao Cristo. Dá vida por esse amor e por isso mesmo vive além da vida. Vive uma vida tão abundante, fecunda e perfeita que não há palavras que possam descrevê-la. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E é verdade. Se a gente partir dessa premissa, a gente avança mais rapidamente. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres o íntimo ulcerado pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. As dores que chegam aos corações, meus queridos, e campeiam nesse mundo, em luta de redenção, não tem caráter punitivo. Jamais o Pai Criador, que é infinitamente bom e justo, vai nos punir. Mas Ele nos reeduca através da dor quando fazemos opção por ela. Antes, constitui técnica de reeducação, de que se utiliza o Pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, a reparação dos próprios erros. Perdoa o Pai Criador? Sim. Volta lá, Vanim, e acerta as tuas encrencas. Uma nova oportunidade. Tem custo, claro, no espaço e no tempo, vou ter que recomeçar outra vez. Mas, quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Filhos da luz, a caminho da luz, né? E às vezes ignoramos dessas coisas. A alegria, meus queridos, é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando se instala, todo indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela a planta dos pés. Há um contínuo de vitalidade que irriga todo o corpo físico, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas, nem constrangimento psicológico inquietante, né? O indivíduo projeta aquilo, influencia. Esse dia tomamos conhecimento de um Buda, que ele se iluminou sorrindo. Ele não fala nada. E onde ele chega, todo mundo começa a sorrir. Ele se iluminou desse jeito, né? Chegou num nível tal que a influência dele, a alegria dele interna é tamanha que todo mundo começa a rir. Por mais que esteja a situação complicada, a turma começa a ficar feliz, né? Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas, experimentar a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e promove a tua reabilitação. Quando não, a minha libertação. Aquele que perdoa, liberta-se. Segue em frente sem sombra de dúvida. Jesus foi enfático ao ensinar: busca a verdade, e a verdade te libertará do quê? Da submissão do jugo da ignorância, da escravidão dos instintos e paixões servis, dos tóxicos dos prazeres enganosos, das graves situações embaraçosas. É disto que nós estamos agora com um naco considerável da verdade, não? Libertar-se das amarras internas, a fim de que o solo do coração reverdeça, ensejando flores e fruto de misericórdia e amor, tornando-se seara de luz, constitui a razão de uma existência lúcida e operosa. Há, naturalmente, um preço a pagar, que é o do sacrifício e da constante vigilância do outro. Não, deixa o outro em paz. Aqui,
Eu tenho que vigiar a mim próprio, né? A fim de que o lixo, o refúgio, o resto do mal que pode permanecer, seja arrancado, sem dano à planta boa do conhecimento. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Evita enganar-te conscientemente, assumindo posturas equivocadas que disfarçam os objetivos que deve alcançar, lutando com sinceridade pela tua transformação moral para melhor e pela renovação dos teus sentimentos que devem fluir do âmago do ser que és. Da mesma forma, não enganes a ninguém através de ardis e de condutas que te projetam a patamares que ainda não alcançaste, sendo autêntico, mas não agressivo na forma de conduzir-te, de apresentar-te, de viveres. Quem busca a libertação espiritual dos vícios e dependências nefastas, não se pode permitir o ópio dos enganos, cujo efeito logo passa, devolvendo a realidade da qual se pretende fugir. Enganar a quem? A não ser a nós mesmos. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Será que nós já somos livres e felizes? Nos perguntamos todos os dias. O amor é diretriz de segurança para as metas sublimes da autorrealização, da autoconsciência. Isto porque o amor como solução, meus queridos, é o único recurso de que o ser humano pode dispor. Esta é a história de um dos maiores seres que a gente tem conhecimento, importantíssimo na estrutura inicial, primitiva do Evangelho. Espalhou o Evangelho pelo mundo então conhecido, mas depois de muito realmente ter o seu caminho às avessas. E caindo sobre a terra, Saulo ouviu uma voz que lhe disse: Saul, Saul, um amor que a gente não imagina, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Imaginemos eu ser um assassino de cristãos. Ainda não existiam os cristãos, mas os seguidores do homem do caminho, e me deparar exatamente com aquela iluminação na minha frente. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não foi cair do cavalo, enfiar a cabeça na areia, ficar cego, não. Quem convenceu Saulo de Tarso a transformar-se em Paulo, o apóstolo? Foi a entonação de amor na voz de Jesus. Tão importante era a tarefa dele que o próprio Cristo veio alertá-lo para isso. E aí a gente viu no que deu. 3 anos de meditação no deserto e daí deu a vida pelo Cristo. Levou-lhe pedrada até o fim, mas cumpriu com a sua tarefa na íntegra. A benfeitora Joana de Ângeles, na sua obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, afirma: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Que ingrata não vê isso. Porque se nós tivéssemos visto isso, nós já estávamos avançando muito tempo na lei moral, né? Continuamos ainda possivelmente crucificando Cristo com as nossas ações completamente equivocadas. Ato 3º, o vislumbre da luz e a proposição para se deixar penetrar por ela.
o canto final de coragem, de paciência e de resignação. Penetre-me, Senhor, com o teu punhal de luz, rasgando a espessa treva interior em que me consumo. Em sofreguidão tenho-te procurado pelos ínvios matagais, e quando chego já não estás, havendo partido para as longes terras do sem-fim. Penetra-me, Senhor, como se uma ridente madrugada devorasse toda a noite de minha alma, amesquinhada no erro, a fim de que jamais me perca pelos báratros da insensatez. Desde há muito que te busco, todavia por onde passo, defronto as notícias de que já transitastes por aqueles sítios, ora ressequidos e tristes. Penetra-me, Senhor, e faze-me sangrar de tal forma que o lugar da ferida permita-me o dreno da purificação. Buscando o amor, tropecei no desejo, e ansioso pela paz, desperto na guerra. Só tu possuís a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, por que, Senhor, não me dominas? O dia vai longe, a manhã se afogou na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Receio as trevas e não possuo lume para caminhar. Corruscam as estrelas no zimbório, enquanto tropeço no chão em sombras. Domina-me, Senhor, antes que a treva me vença. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, procurando nada. Acalma-me, Senhor, e deixa-me sentir o sofrer, digo, a tua presença, porquanto possuído pelo punhal flamejante da tua força, não mais me pertencerei e poderei asseverar nesta noite de paixões. Não vivo mais. É o Senhor poderoso, o Rei de todos os reis, quem vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandone jamais. Rabindranath Tagore, Divaldo Franco, em estesia. Aí está, meus queridos irmãos, a nossa proposição de uma reflexão mais profunda em torno de espadas. A gente vê que a coisa é bem diferente do que nós pensávamos. E se nós nos utilizarmos agora disso, dessa espada da luta realmente, da batalha, da renúncia, da dificuldade, gradativamente compreendermos essa proposta e aceitarmos, enfim, que Jesus nos chama diuturnamente para despertarmos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, desenvolver, enfim, as nossas virtudes, já que somos herdeiros da divindade, vencendo essa sombra densa que existe em nós, poderemos, sem sombra de dúvida, acelerar o nosso processo de redenção. Ele que nos espera tanto tempo de braços abertos para que realmente despertemos para essa realidade. Do fundo do nosso coração, foi uma honra mais uma vez ter visitado o nosso grupo espírita Fraternidade, porque aqui temos corações que amamos há muito tempo e que jamais os abandonaremos. Muita paz.